esse livro tão importante na Bíblia, o livro de Daniel, possamos entender o que está escrito na tua palavra, ver o que precisa ser mudado em nossa vida e colocar em prática esses ensinamentos tão importantes. Venha abençoar esse grupo que está aqui presente. Algumas pessoas não manifestaram seus pedidos, mas todos nós temos pedidos a te fazer, que possa atender de acordo com a tua vontade as nossas necessidades, que possamos entender que o que tu queres para nós é o melhor. Seja especialmente aqui com a nossa irmã Eliette. Amanhã ela está indo fazer o exame, possivelmente no futuro breve vai fazer a cirurgia, que tu possa ser com ela e caminhar os médicos para que dê tudo certo. Seja com a nossa irmã da Penha, a Amélia, que está com esse problema na perna também possa ser solucionado de acordo com a tua vontade. Seja com a mãe da nossa irmã Lisete, que precisa de ter um pouco mais de saúde, possa ser com ela, e nos ajude para que possamos reconhecer que a saúde é uma grande bênção. Os hospitais estão cheios, às vezes greve de médico, demoramos a ser atendido, às vezes temos plano de saúde, demoramos a ser atendido. Então que nós possamos reconhecer e te agradecer pela saúde que temos. Venha estar presente aqui entre nós durante essa reunião e tudo que formos fazer. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebê-los, nesse sentido, estudamos nós um pouco a palavra de Deus. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de encontrá-los mais uma vez. Espero que vocês tenham tido uma boa semana e que tenham tido tempo de estudar esse livro fascinante que é o livro de Daniel. Guia de estudo para aqueles que ainda não possuem, nós temos aqui outras unidades disponíveis. Lúcia, temos aqui um guia de estudo para você, você não precisa somente anotar aí no seu caderninho, você pode também fazer as anotações aqui. Uma peça, ela tem o seu guia de estudo? Eu tenho, eu super deixei em casa. Tá, mas tudo bem. A gente espera que vocês durante a semana tenham tido a oportunidade de ler o material, para que hoje possamos aproveitar um pouco o tempo que temos, que é pouco, para poder trazermos algumas informações importantes sobre esse tema. Nós vamos para o estudo número 6. Sobre a queda do Babilônia. Ok? Recomendo que vocês busquem em casa ler os versos de cada uma dessas lições e preencher os espaços em branco, para que a gente possa ganhar tempo. Está muito tranquilo as respostas. Tá bom? Mas ainda assim, se você tiver alguma dúvida no estudo pessoal, anote e traga para cá. Se não for comentado aqui durante a nossa troca de ideias, de informações, você tem total liberdade de perguntar. Espero poder ter condições de responder agora ou me dar o crédito para eu pesquisar e trazer as respostas na semana que vem. Então vamos lá? Vamos então mais uma vez, como já de costume até dos nossos estudos particulares em casa, de iniciarmos com uma oração. Isso, exatamente. Então vamos fazer mais uma oração para o estudo. Fechamos então os nossos olhos. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que temos, em tão boas condições de abrir a tua palavra, estudar esse livro fantástico, magnífico, que transforma vidas, que muda realmente pessoas. Nós somos aqui, Pai querido, fruto desse trabalho. Agradecemos pela oportunidade que temos de ter conhecido esse Evangelho de Cristo Jesus, que restaura, que salva, que nos corrige, né? E que nos mostra o caminho a seguir. Fica com cada um dos seus filhos aqui nesse local. E aqueles também que estão a caminho, aqueles que puderem vir, abençoe da mesma forma. Espírito Santo, de maneira especial, queremos dirigir esse momento para Ti, pedindo que Tu venha nos dar capacidade, entendimento, esclarecimento dos altos céus para sairmos daqui bem mais felizes do que aqui entramos.
Cuida de cada um de nós, por Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir então o livro de Daniel, no capítulo número 5. Semana passada nós tratamos aqui de um assunto tão importante, olha, que falou tanto conosco, e nos dá assim tantas informações importantes quanto a nossa necessidade de Deus, né? Entendemos que Deus, com Deus não se brinca, né? A gente sabe disso, né? Com Deus a gente não brinca. Sabemos que Deus está regendo todo o universo, todas as coisas acontecem pelo poder da sua palavra e pela sua permissão. E o que precisamos, né, como estudamos na semana passada, de nos destituirmos completamente de todo o erro, né? De todo orgulho, né? De toda palavra de blasfêmia, né? De toda dúvida, de tudo aquilo que realmente não condiz com o verdadeiro Filho de Deus, para que não venhamos a receber as consequências pelas nossas decisões e para que também, tá certo? Caminhemos para tão distante de Deus, né? Ao ponto dele, na sua grande misericórdia, mova, né? O que for preciso para te trazer de volta e às vezes até mediante alguns sacrifícios. Então Deus quer que seus filhos o sirvam com amor nisso e que não precisem passar pelo vale da sombra da morte. Mas ainda assim que passar, né? Não devemos a temer porque Cristo está conosco. Então a gente tem que estar isso bem firme na nossa mente. E é interessante que no capítulo número 5 do livro de Daniel, dando continuidade aí ao estudo, nós vamos nos deter num acontecimento que traz o cumprimento da profecia de Daniel 2, né? Vocês lembram que em Daniel 2 a gente falou sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, onde ele sonha, Daniel então interpreta, Cristo traz a interpretação de Daniel, e Daniel simplesmente é um transmissor da informação. E a cabeça então daquela estátua representava o reino de Babilônia. E quem era o seu rei? Nabucodonosor. Esse mesmo Nabucodonosor, que no capítulo 4 nós estudamos, né, depois de ter contemplado as maravilhas de Deus, a manifestação do seu poder, não é isso? E o reconhecimento de Deus como o quê? O único Salvador, né? O único Deus com D maiúsculo, né? O único Deus que era o quê? Palpável, que você tinha relacionamento, que ouvia respostas, né? Das suas indagações. E ele teve esse encontro com Cristo, entregou seu coração, né? Precisou ser submetido a uma grande prova, não é isso? Por causa do orgulho, né? Precisava destituir-se de todo o orgulho para que pudesse estar com o quê? O coração totalmente aberto para Cristo. E aí a gente viu aí a recompensa por isso, né? Onde no próprio capítulo 4 a gente vê a narrativa do próprio Nabucodonosor, né? Dessa maneira que ele conheceu a Deus, o que ele fez por ele. Uma coisa que a gente não comentou na semana passada, que eu saí daqui, se puder, a gente deve ter comentado, né? Que é importante para cada um de nós, isso para mim principalmente, porque esses estudos têm que falar primeiro para mim. É que não importa a distância, não importa o pecado, não importa quão mal você acha que é. E você sabe que é mal, né? Nós somos maus perante Deus, né? Somos pecadores, nós fazemos tudo aquilo que não presta. Mas ainda assim, Cristo, na sua grande misericórdia, Ele faz de tudo, para alcançar os seus filhos, né? Para trazê-los de volta, aqueles que estavam distantes, né? Já tiveram contato com Cristo, que estavam distantes. Ele faz de tudo o que tiver, tá certo? Sendo permitido para que ele possa interagir, agir, ele vai fazer em prol do seu filho que ele ama. Né? Então, como que ele se revelou? Mas como foi difícil, né, Nabucodonosor entender isso, né? Como Deus o amava, como Deus queria, como ele estava ali instituído pelo próprio Deus, né? Nas profecias, já tinha o nome daquele rei, já sabia de tudo o que aconteceu. Mas foi bom porque Nabucodonosor deu a oportunidade que Deus precisava, né? E aí a transformação é imediata, né? Então é isso que a gente deixou um pouco de comentar. Então não se sinta tão culpado ao ponto de Deus não ter misericórdia, né? Se sinta tão longe de Deus ao ponto que Ele não possa te encontrar e te trazer para mais perto dele de novo. Então vamos deixar esses pensamentos do inimigo de lado, né? Vamos continuar traçando um caminho, que é um caminho assim, com pedras, né? Com um monte de despenhadeiros, um monte de abismo, mas vai valer a pena, porque no final de toda essa trajetória, dessa estrada ruim, estreitinha, tem um céu que nos aguarda. Né? Então a gente tem que estar com isso na nossa cabeça.
E a gente vê aqui no capítulo 5 algo acontecendo muito estranho. Por quê? A gente vai verificar aqui um assunto que a gente já ouviu falar, né? Sobre a escrita na parede, né? A gente já ouviu muito isso, né? Isso quando as pessoas comentam um pouco da Bíblia, elas até se detêm um pouco, né? Nesse capítulo de Daniel, o que é algo meio estranho, né? Como é que pode, né? Uma mão, somente um braço ou um pedaço do antebraço aqui? Até o antebraço, não sei como é que, com certeza, poder escrever algo que estava sendo pronunciado naquele momento, uma condenação para aquele rei que na época estava assumindo ali o reinado como corregente do seu pai, né? O rei Nabonidos. E a gente vai entender um pouco isso, porque é interessante a gente ver a história confirmando a Bíblia, né? Então muitos se questionavam sobre Beltesazar, né? Como tendo sido rei de Babilônia, né? E tem se encontrado hoje, né, isso, alguns fragmentos da arqueologia aí, pedaçozinho da história, cuneiformes, trazendo realmente na tradução informações de que existia Beltesazar, que existia Nabonidos, tá certo? Confirmação que existiu Babilônia, Nabucodonosor. Você vai encontrar, por exemplo, na verdade é um convite, Eliezer, de nós marcarmos, quem sabe a gente tem a oportunidade disso, e temos condições de fazer isso, só se vocês quiserem, tiverem tempo para nos reunirmos para irmos lá até o Museu do NASP em São Paulo, no Campus 2, Engenheiro Coelho, para visitarmos o museu do colégio. E alguns desses fragmentos cuneiformes é encontrado, estão lá, e nós podemos ver algumas coisas que só estamos falando aqui, realmente lá, através da confirmação histórica. Então fica aí um convite, né, da gente se organizar, de ir lá nos visitar. Fazemos contato, é disponível para visitação, a gente pode agendar a visitação. A gente pega aí um ônibus desse, aluga um ônibus desse, aí e vamos embora. Vamos embora. Vai ser bacana, hein? Vai ser uma viagem assim, ó, fantástica. Então fica aí esse gostinho aí colocado na boca de vocês, para a gente tirar isso do papel e marcarmos um dia onde todo mundo possa ir. E aproveitarmos bastante ali as coisas que tem no Museu do NASP. Então, tem muita coisa interessante, queridos, que a história já confirma e a gente pode ficar tranquilinho, ao ler esse capítulo 5 de Daniel, entendermos, sairmos daqui confiantes de que esses personagens existiram e de que isso realmente aconteceu. Ok? Vamos pular para o capítulo 5? Vamos então à escritura na parede, é o título do capítulo. Ok? Então diz assim: que o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, só fazendo aqui uma observação, o Beltesazar mencionado aqui não era filho de Nabucodonosor, tá? Isso era um termo. Beltesazar. Falei Beltesazar, né? Beltesazar não era filho de Nabucodonosor, era uma expressão muito utilizada, a gente não tinha muito naquela época, aquela coisa que a gente hoje trata, né? Do avô, do bisavô, do tataravô. Então, era, ou no caso aqui, é uma descendência direta, né? A gente vê aqui uma descendência direta, ou não. Mas, na verdade, o que a gente faz menção aqui a esse filho é para também apresentar o caráter, os traços daquele outro rei que veio antes dele, na personalidade positiva ou negativa. Às vezes a gente encontra na Bíblia, né, por exemplo, Jesus sendo tratado como filho de Davi, né? Ele foi filho de Davi? Não foi filho de Davi. Então isso é bem clássico para a gente compreender o uso que a Bíblia faz de alguns termos que a gente tem que ver na história para... Isso. Aqui quando ele trata justamente disso, ele vai fazendo a menção essa característica, o caráter realmente do seu antecessor, né? Daquele que governava antes. E por isso que a gente vê aqui essa menção falando sobre esse rei, o Beltesazar, com Nabucodonosor, onde ele fala que é seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, ainda estou no verso 2, tá? E as suas mulheres e concubinas. Então a gente vê aqui algo terrível, né? Beltesazar faz então uma festa,
convida aí muita gente, e para piorar, além da bebedeira, da orgia, das coisas que realmente eram vistas por Cristo como coisas terríveis, ele ainda manda pegar lá do templo os utensílios para começar a utilizar, tá certo? Naquela festa criada ali por ele, totalmente pagã, é isso? Isso me parece que foi realmente o limite, o fim, o basta, chega. Até porque a gente sabe muito bem que desde da revelação do sonho de Nabucodonosor, é isso? Dos reinos, aonde dizia lá a profecia, né? Diz a profecia, de que um reino menor ao de Babilônia o sucederia, não é isso que fala lá? E a gente viu lá que seria os Medo-Persas, né? O peito de bronze, braço, né? Vocês lembram disso? Certo? Até aí vocês entendem porque isso está na Bíblia, capítulo 2. Então você vê aqui esse rei fazendo essas coisas terríveis perante os olhos de Deus. E Deus não ia deixar barato. Interessante isso. Já Nabucodonosor tinha todos esses utensílios guardados com muito respeito. Flávio José, até no nosso guia de estudo, eu fui pesquisar para ver se realmente isso confirmava. Exatamente. Enquanto rei de Babilônia, enquanto da posse desses utensílios que tinha sido colocado lá no templo de Marduk, que era o principal rei do panteão lá de Babilônia, né? Ele não ousou abusar, né? Daqueles utensílios. Ele não ousava fazer isso. Mas esse rei, blasfemo, né? Idólatra aqui, uma ousadia tremenda, tremenda. Afronta a Deus, né? Conhecesse a história de Deus, isso né? é verdade. Era falta de conhecimento. Não era falta. Não. Ele tinha acompanhado, ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Sabia o que Deus tinha feito com o seu avô, né? É. Sabia o que tinha acontecido com Exatamente. ele, o que ele tinha feito, o que tinha sido lá levado a viver com os animais, não é isso? Comer coisas você realmente vê, que não eram comida de um rei, Interessante muitos anos. é que se você colocar esse momento com hoje, os nossos momentos de hoje, você vê que muitos também hoje fazem questão de realmente desrespeitar o Deus verdadeiro. Né? Você vê hoje no dia a dia, são as gozações dentro da televisão, né? A falta de respeito, né? Porque realmente você a história, né? A gente fala que a história se repete somente nos seus personagens, não é isso? Agora, isso é um perigo muito grande, por exemplo, porque é o seguinte, se nós esquecermos, tá certo? Se nós esquecermos o nosso passado, o caminho por onde percorremos até chegar aqui e desistirmos, ou simplesmente se revoltarmos porque estamos passando por isso ou por aquilo, por acharmos que não deveríamos estar assim nessa condição, porque se eu sirvo a Deus, então não tenho que estar passando por isso, corremos um sério risco justamente de praticarmos, por exemplo, coisas iguais ou até mais terríveis, né? Para confrontar a Deus, né? Para confrontar a Deus. Então não podemos esquecer, até para a nossa vida mesmo particular, quem é Deus e quanto Ele é santo. Falando nesse sentido, ali se falava de utensílios. E de nós como templo do Espírito Santo? Né? O que a gente hoje faz que não agrada a Deus? Né? Em todas as questões, global. Atingir o ser humano, falou do ser humano, o que a gente está fazendo que desagrada a Deus? Isso também, nós somos templo do Espírito Santo. Né? De uma maneira clara, consciente ou já no estado inconsciente, ou depois migrando para o estado consciente, dessa agressão ao nosso corpo, por compreendermos já muito bem que a palavra diz que Ele é o templo do Espírito Santo. Né? Então Deus quer habitar num corpo sujo? Não. Quer habitar num corpo que tem condições de atender, né? E com isso nós somos beneficiados com práticas de uma boa alimentação. Nós vamos ver muita coisa acontecendo no livro de Daniel, aonde precisamos entender esta valorização do céu para com os seus filhos que se subjugam a Deus, tá certo? Por amor, é claro, entendendo a necessidade de se alimentar bem, de poder, como a gente fala hoje, né? Usufruir dos 8 remédios naturais que a gente tem catalogado aqui hoje, né? Isso eu falo para mim também, que isso é uma coisa importante para mim, que tem que ser importante para nós. Então, queremos ter uma ligação com Deus mais intensa, mais quente,
Precisamos então desobstruir todos os canais que estão obstruídos, né? E a alimentação é uma dessas que coloca meio que corpo no nosso pensamento, nossa mente, né? Cria realmente algumas coisas nebulosas, onde a gente não consegue compreender coisas tão simples, se tornam tão complicadas, justamente por causa dessa glutonaria, né? Essa coisa de comer. Hoje em dia está mais Está muito mais intenso porque o isso, mercado né? oferece muita pronta, É verdade. né? Então se torna mais complicado para a gente. E aqui cada um sabe da luta, eu sei da minha também, vocês sabem da sua, mas nós precisamos caminhar para frente, né? É Não ficar interessante caminhando também, para que já trás. permite, À vontade, a gente vai que assim, trabalhando. porque o livro de Daniel é um livro bonito, ele é misterioso, mas você tem que estar sempre atento que o fim do livro é um princípio também. Você tem que estar sempre no princípio e no fim, porque Daniel demonstra desde o início que mesmo você chegando no final do livro dele, você tem que estar atento às atitudes dele, no início dele, do livro dele, dos momentos de Daniel. E é isso que faz você se fortalecer. Porque Daniel conta tudo, inclusive essa revolta de Belsazar, tá entendendo? E outros mais aqui no livro dele, né? Que realmente foge, agride a Deus, mas ele vai e volta dizendo, olha aí, você é até um alimento para mim, para você sempre manter aquela parte da alimentação. É interessante aqui que nesses utensílios ele era usado no templo para, ou seja, louvar a Deus. Louvar a Deus, adorar. Adorar a Deus. Era, ou seja, tinha uma função. E muito solene, que só os sacerdotes tinham, né? Exatamente. E tinha as pessoas que poderiam utilizar, né? Ou seja, manusear aquilo dali. Aí, de repente, ele pega e faz o quê? Ele diz tudo. Ele desconsidera isso tudo. Então, qualquer um pode manusear. A gente vai ver, a gente está falando interessante, o capítulo 5 é todo interessante. Muita coisa boa para a gente aplicar. A gente vai entender, por exemplo, que dos 60 anos que Babilônia, né, foi a capital, né, foi assim, a maior potência da sua época, e desses 60 anos, 43 anos, aí você vê Nabucodonosor sendo rei, e tudo isso que aconteceu na vida de Nabucodonosor, tinha que ter sido suficiente para gerações futuras, para caminharem no mesmo caminho. Caminhar no mesmo caminho. Para que pudesse encontrar o quê? Refúgio do céu. Naquele momento ali, se você, por exemplo, eu fiz aqui algumas anotações interessantes para a gente poder trabalhar. O que acontece, né? A gente fala aqui de Belsazar, como rei na época, né? Que houve a queda de Babilônia, ele que estava ali como rei, né? Nomeado ou simplesmente transferido, né? Pelo seu pai, aquela função real. O seu pai, na verdade, Nabonido, em 552 a.C., foi quando ele então coloca o seu filho, né, como corregente, né, como rei, né, corregente. Nabonido não deixou o reinado, não perdeu o reinado, mas colocou em Babilônia o seu filho para ser ali o governador, né, o rei ali daquela província ali. Até o evento da escrita na parede, ou daquela festa, né, dada pelo seu filho, levou 13 anos até o acontecido. 13 anos. Se percorreu de 552, lembrando que a gente está falando diante de Cristo, né? Então as datas vão regredindo, não é isso? Então, diminuindo 13 anos de 552, os mais inteligentes ali, vão chegar numa data. 13 anos, 40. Não, 15, mais isso. E você vai ver então que foi o quê? 539, justamente no ano que aconteceu a queda de Babilônia. E a data ela é bem precisa, no dia 12 de outubro, né? Dia das crianças. Né? Dia das crianças. E demonstra realmente como uma criança pirracenta, né? Não podia ser diferente a data da situação. Bem pirracenta essa criança aí. Então a gente vai encontrar justamente todas essas coisas acontecendo, demonstrando uma coisa muito interessante, queridos. Eu fiz aqui algumas perguntas, talvez vocês tenham encontrado no que eu estudo, eu não me lembro, mas nos livros que eu tenho de pesquisa, eu encontrei que achei interessante. Uma das coisas, por exemplo, é que as profecias sobre a queda de Babilônia e a libertação do povo de Deus,
Já estava predito. Aqueles que lerem a palavra, como nós hoje estamos tendo a oportunidade de ler, seremos salvos de toda condenação. Vocês entendem o paralelo? A profecia já revelava, obrigado, irmão. A profecia já revelava quanto tempo passaria no cativeiro, quem os levariam para o cativeiro, o que aconteceria com esta nação, quem é que sucederia a este rei. A Bíblia diz isso tudo. E se você, por exemplo, for buscar a resposta para alguma dessas perguntas, quanto tempo, por exemplo, ficariam eles escravos em Babilônia? Você vai pegar lá sua Bíblia de Jeremias. Você abre lá o capítulo 25 de Jeremias, você vai encontrar lá no verso 11 e 12 menção sobre isso, resposta para essas dúvidas. Que para a gente hoje, na verdade, já não é mais dúvida, porque a gente tem a Bíblia para esclarecer esses questionamentos nossos, essas nossas indagações. Mas os profetas, né, Deus não deixa que nada aconteça, não é isso, sem antes revelar aos seus profetas. Mas o povo estava simplesmente, né, se debandando para outros lados, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. E Deus sempre buscou, em todo momento da história de Israel, uma maneira de resgatá-los. Não é isso? De fazer um conserto. E Deus era tão misericordioso que o povo vacilava, caía, era suprimido pelos seus inimigos, pedindo perdão, orava e Deus ia lá. A gente pode Manifestação isso miraculosa. até o fim da Bíblia, a gente pode observar que todos os governantes, eles tiveram a oportunidade de arrependimento. Sim. Deus deu a oportunidade. Sim. Ao faraó. Sim. Né? Aí assim vem quando Isso mesmo. também na pessoa. Isso Então mesmo. e vem assim, a gente pode ver que Deus dá oportunidade A a todo todos, tempo, a todos. independente de quem seja a pessoa. Isso é verdade. Né? E a gente vê que aqui em Daniel, é o Belsazar, né? Ele tem muita arrogância, e assim, muita a soberba, né? Ele quer ficar por cima, vamos dizer assim. Ele convida as pessoas mais, ou seja, que tem posição. Ele queria se mostrar também para as pessoas, o que eu tenho de ouro possível para você. Então, tecido, olha. Então, assim, ele quer se mostrar. E às vezes a gente também quer fazer isso. Exatamente. É bem interessante o seguinte. Não é? Nós devemos nos vigiar, porque o pior momento é quando você está em cima, no auge de alguma função, e isso realmente leva o ser humano a se desconhecer. Né? Por isso que o orgulho, né? O orgulho é uma coisa É terrível. uma coisa terrível, né? Você tem que estar vigiando sempre, porque você pode estar em comando, um posto realmente de decisões, e todos aqui, todos esses reis que passaram aqui, tiveram um auge. Começar, o reinado foi se tornando cada dia piores, né? Tem alguém que fala assim, né? Me dá poder para ver quem eu sou. Tem esse ditado, quer conhecer o homem, dê o poder a ele. Dê poder a ele, né? Não sei Dê quem poder fala, a mas ele. tem. Mas é isso mesmo, Mas é verdade, ele disse, deu poder a ele e conheceu quem era o E a gente está coração dele. cheio de exemplos no mundo, né? Exatamente. Muito. Então a gente vai acompanhando a história, vai vendo, né? Como seria muito bom se as pessoas tivessem, né? O Evangelho de Cristo no coração, né? Porque começaria a se ponderar, né? A se policiar, não é isso? Exatamente. A se policiar. Então você vê, por exemplo, lá em Isaías você encontra já a informação de quem seria o libertador. Você vai, por exemplo, em Isaías 45, encontra essa resposta de quem será o libertador. E lá em Isaías 44, 27 e 28, dá até o nome. Então a gente vai chegando a algumas conclusões, queridos, que é Deus que coloca e tira os governantes a quem Ele quiser. Não é isso? Então é Deus que tem controle de todas as coisas. Quando a gente tem essa noção, quando a gente tem, né, tem esse conhecimento, às vezes a gente não convém, mas ora. Na maioria das vezes que a gente não tem acesso a Ele, a gente só ora, né? Só pede Deus clemência aí por essas almas aí que está não só levando a elas, mas aos outros que o cercam. Realmente é uma coisa terrível. Um estado de espírito deplorável. Muito ruim isso aí. Então nós vamos encontrando justamente a palavra de Deus sendo revelada dessa maneira. E eu vou viajando um pouco aqui sobre essa questão,
Você vê então esse banquete sendo oferecido, e ali, tudo que você pensa de porcaria, naquele momento foi levado por Belsazar, né? A idolatria, a falta de respeito, a glutonaria, a bebedeira, né? A embriaguez, né? Porque eles chegaram num estado de embriaguez tão grande, ao ponto de trazer para lá, para aquela festa, os utensílios do templo. E aí foi realmente aquele basta, né, de Deus, o tempo de misericórdia tinha se extinguido para ele, e também para o reino de Babilônia. Então, misteriosamente, uma mão, não é isso, reluzente ali, numa posição ali da parede, daquele lugar onde eles estavam reunidos, e seus convidados, é feito o quê? Aparece algo escrito. E o que acontece então? Aquilo deixa o rei, de uma pessoa que não estava sóbria, de repente fica meio lúcido, né? Aquilo deixou ele muito assustado. Porque uma mão do nada aparece no meio daquela festa, já espanta alguém que tu não conhece, de repente aparecer do nada. E só um pedacinho do corpo, né? Só uma mão escrevendo mesmo. Uma mão escrevendo algo que o rei não conseguia descobrir o que era, o deixou inquieto. Mais uma vez, então, entra em cena quem? Os magos, os encantadores, os feiticeiros. Porque para eles, que eram adoradores de outros deuses, tinha que buscar onde? No oculto, a resposta porque estava claro. Só que eles não conseguiam compreender. Mandaram chamar, de novo, entra em cena aqui, não consegue tirar ali nenhuma informação. Então, a rainha mãe, é isso? A rainha mãe, não vamos entrar em detalhe, mas tem algumas informações sobre ela interessantes, que a hora já está avançada. Ela então faz o quê? Fala, vai conversar, pede permissão, entra ali naquele momento que não tinha sido chamada, e ela então chega para Belsazar e fala com ele, olha, tem um judeu, não é isso? Que veio, né, escravo, e que é muito inteligente, o seu, né? Tinha muito apreço por ele, porque ele era o que? Ele conseguia, né, desvendar coisas que ninguém sabia, e aquelas coisas todinhas. Então foram chamar quem? Daniel. E Daniel foi chamado na presença do rei. Interessante, queridos, que Daniel, neste tempo, tinha aproximadamente, se não escravado, né, 80 anos de idade. 80 anos de idade. Só que tinha uma coisa interessante, ele era um garotão de 80 anos de idade. O senhor Eliezer, garotão. É igual. Vai ver 150 anos, garotão. É isso aí, meus queridos. Vocês vão olhar muito. Bate uma bolinha, corre, vai pra academia. Não vai chutar o dedão, não vai chutar o dedão no chão, né? Elogiou, obrigado. Né, Zé? Não vai chutar o dedão no chão, né? Nada disso. Então você vai percebendo, é verdade. Então, chega lá, por quê? Primeira coisa, Daniel tinha no seu coração o quê? O temor do Senhor. Então ele fazia de tudo para cumprir a vontade do Pai. E durante aquele período que ele estava em cativeiro, né, desde os 15, 16 anos até aquela época, já tinha se passado inclusive outros governadores, né, outros reis ali. Você tem aí então Nabucodonosor, você tem Nabonidus, você tem... Tinha inclusive outros que eu trouxe aqui. Eu fiz uma pesquisa só para vocês terem uma ideia, por exemplo. Olha como é que estava o estado do reino de Babilônia até o tempo de Belsazar. Por exemplo, como eu já falei, desde a época da morte de Nabucodonosor, até chegar o momento ali de Nabonido assumir, tinha passado os 23 anos de Nabucodonosor já falecido. Não é muito tempo assim, para aquele tempo onde as pessoas tinham uma longevidade maior, né? Vamos dizer assim, as impurezas, apesar de tudo aquilo que eles comiam que não presta, ainda assim vivia-se, né, dentro de um estado de saúde, vamos dizer assim, razoável, né? Razoável. Mesmo não fazendo nada daquilo que Deus gostava, como por exemplo beber as bebidas alcoólicas. Que aquilo já destruía o corpo, já matava, fora aquelas coisas terríveis, outras coisas. Antigamente era menos agressivo do que hoje. Assim, então, por exemplo, a gente vai encontrar, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, depois de Nabucodonosor, quem assume o reino lá? O seu filho Evil-Merodach. Fica pouco tempo também, uns 2 anos mais ou menos.
e o seu cunhado o mata, não é isso? E assume. Depois disso, o que acontece? Esse cunhado morre, mas tem um filho menor. E aí esse filho menor também acaba sendo morto. E aí, olha a sucessão de acontecimentos terríveis, né? Pelo poder. E aí você encontra, por exemplo, depois da morte desse menor, os cúmplices colocam quem? Nabonido, como rei ali de Babilônia. Nabonido, como parecia-me que não queria saber nada daquilo, mas por questões ali não podia dizer que não, assumiu, mas demandou de Babilônia e fez a sua capital lá na Arábia, na Osartes de Terã, né? Lá na Arábia, ficou lá longe, não é isso? E deixou então na cidade quem? O seu filho. Pronto. Imagina então aí onde entra em cena Belsazar, né? Nabonido, essas coisas todas. E aí a gente vai percebendo algumas coisas bem interessantes. Já tem a formação de caráter. Isso, olha como é que eram as coisas. Olha o contexto ali vivido. Desgraça total. E não é por isso só não, Alexandre. Como é que estava desenhado aquele cenário todo ali de Babilônia nos seus últimos dias de existência, né? Nabonido, por ser um senhor, né? Já assim, não muito querendo governar, minha conclusão, deixou as coisas correr muito frouxo, né? Deixou as coisas correr muito frouxo. Então, gerou-se ali em Babilônia uma grande recessão financeira. Pensa que recessão financeira só o Brasil que está vivendo agora. Naquele tempo também, já havia uma recessão, já tinha acometido ali o povo uma grande recessão financeira. Então ele perdeu um pouco o quê? A credibilidade, né? Não era aquele cara querido. Não era aquele cara querido. Era isso que estava acontecendo com Nabonido. E além disso, mais a gente vai ver, por exemplo, no cenário ali, por exemplo, o rei Ciro, né? Já movendo-se para conquistar cidades até chegar em Babilônia. Isso já deixa assustado quem? Nabonidos, preocupado, ele foge, entrega uma cidade sem nenhuma resistência, foge para distante, entendeu? E lá está lá o seu filho sabendo dessas coisas todas, né? Acompanhando esse cenário terrível. Então, Ciro começa a se deslocar para o sul, em direção a Babilônia. E o que acontece então? Aí que entra o que eu imagino que tenha também prevalecido para essa grande festa. Primeiro, Babilônia, cidade intransponível. Intransponível. Poderia se sustentar um cerco militar por muitos e muitos anos, sem precisar de água nem de comida. O rio que banhava, né, que passava por dentro da cidade, trazia não só água, mas o necessário para manter o solo em condições de quê? De gerar recursos naturais, frutos, legumes, verduras, vai afora, mantendo todo mundo ali dentro confortável por muito tempo. Por muito tempo. Talvez por essa soberba, né, que também, Belsazar, pode vir quem vier. Eu vou me preocupar, quero ver entrar. Né? E também com essa questão do pai fugido. Parece-me que, na verdade, vou ser o principal, né? Não vou ter mais essa coisa de viver pelas sombras. Isso também seja um motivo também de dar uma festa, para reunir todas aquelas coisas que vamos dizer assim, agora eu sou rei mesmo, ninguém vai entrar porque não tem como entrar, então tudo bem. Cristiano, interessante o seguinte, eu estava aqui, eu fico pensando, Daniel, ele transitava no palácio com os reis, não tinha trânsito, imagina você. Ele era conhecido, respeitado por vários motivos, que se passou ali na reinado de Nabucodonosor, né? Quando ele veio como escravo, foi escolhido, que eram os garotos mais inteligentes, né? Com uma cultura. E qual é o exemplo para nós, Daniel? Olha, transitava no palácio, tinha uma boa vida. É verdade, tinha uma boa vida. Tinha conquistado alguns privilégios. Tinha bons privilégios. Mas o que ele deixa de experiência, que mesmo com o poder que ele tinha, entre aspas, o poder, ele nunca se afastou de Ele nunca se corrompeu com nunca. E isso traz para nós uma experiência dele, um exemplo. Né? Que nós podemos ter o poder, sim, porque o poder corrompe, né?
Porque o poder ele pode ser conquistado pela força, pela E o poder colocado pela sobre a mão de Deus, incompetência ele traz também, né? benefício. Pela incompetência você conquista o poder. Os incompetentes às vezes conquistam o poder. E quando você está próximo do poder, você tem uma tendência, ó, eu vou participar, eu quero ficar do lado, eu tenho um exemplo aqui, eu nunca mais esqueci. Por exemplo, eu não estou bem entre aspas. Eu quando estava na minha obra anterior, sabe, eu tinha lá um pastor que eu respeitava muito, chamado Telmo. Esse pastor, ele tinha um câncer há muitos anos, né? Um câncer na próstata, né? E quando chegava Telmo e a sua esposa, rapaz, as irmãs sentavam do lado da esposa do Telmo e agradavam e falavam, eu observava aquilo muito. Poder, as irmãs, Telmo veio a falecer, meu irmão. Eu vi aquela mulher sentar sozinha, ninguém sentava perto, porque mudou o comando da igreja, rapaz. É isso que você tem que estar realmente se vigiando. Isso é terrível. Aí, sabe o que eu fiz com a Lisete? Eu me aproximei dela mais do que nunca, porque ela precisava da gente. Agora você veja só. É o entendimento, é o tal entendimento de Deus, né? É o tal entendimento de Deus, que a pessoa não tem na hora. Que a gente tem que estar com a experiência aqui de Daniel. É verdade. É terrível, né? Mais uma vez, a gente pode mencionar sem nenhum problema. Mais uma vez, Daniel nos traz uma lição assim fantástica. Uma coisa é o seguinte, nós sempre nos colocamos naquela situação de que, olha, o meio inevitavelmente nos corrompe. Né? O meio inevitável. Cara, isso é uma mentira. É uma justificativa para você aderir àquilo que você já está com vontade de tempo. Mas justifica que o meio, né? O meio. Não. Os filhos de Deus, eles foram, né? Eles são chamados para andar na contramão do mundo. A diferença dos filhos de Deus é o seguinte: quando às vezes acontece alguma coisa com a gente, de errado que a gente fez, a primeira coisa que você pensa é assim, vou fugir, ninguém viu. Mas quando você tem Deus, você pensa, mas ao mesmo tempo Deus te chama. Olha, não é assim que eu te ensinei. Aí você volta e faz o certo. A diferença é isso. Exatamente. Então, querido, a gente tem que estar com a nossa mente, que não é porque nós estamos convivendo nesse meio sujo, né? Não é porque a gente está convivendo nesse meio totalmente hipócrita, que a pessoa quer se beneficiar, que a gente também vai querer dizer, não, se todo mundo está se aproveitando. Mas é mais fácil a gente achar uma desculpa. É mais fácil para justificar os erros. Justificar o erro do que Eu enfrentar vou a verdade. acrescentar o que você falou. Claro, à vontade. A nossa diferença é que conhecemos realmente, estudamos a palavra. Glória a Deus por isso. Verdadeiramente. E acreditamos Se nessa ela palavra não que está fazer essa escrita. diferença na Essa é a vida, nossa mudar, diferença. ela não adianta nada. Porque quem não conhece a palavra e frequenta, Temos que praticar. né? Dizendo, eu sou evangélico, mas não conhece, não adianta que vai cometer erros. Por isso que a pecados, gente tudo. vê na palavra que É a moral da palavra de fundamental. Deus é como faca de dois gumes, Porque né? aqui, ó, Deus É tanto amor quanto juízo, a gente tem que estar bem E o atento. avô, né, lá, Davi, que ele mudou, poderia conhecer tudo, mas se Não. E aí a gente vê justamente acontecendo isso que está previsto aqui, né? Então, Daniel disse na presença do rei, lá no verso 17, os teus presentes ficam contigo e dá os teus prêmios ao outro. Posso voltar um pouquinho? Pode. Posso. No verso 13, Tá, fala aí, Juninho. fala o seguinte: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Infelizmente o livro de Daniel é um livro muito pequeno. Eu gostaria que ele tivesse pelo menos uns 90 capítulos. É verdade. Tá certo? E a gente não sabe exatamente quem foi esse Beltesazar, né? Ele aparece no livro de Daniel e desaparece no mesmo capítulo. É Muito isso que rápido. eu ia falar, Júnior. Ficou muito confuso mesmo o Belsazar, né? Ele entra num cenário para totalmente poder aquilo participar da que o destruição Júnior de falou. Babilônia. Ele entra e Como sai. condenação final. Só que é um pecado que vai Não durou cometer, nada, foi muito a rápido. arrogância era Foram muito 13 anos, praticamente. 13 anos.
Só que vamos dizer assim, pelo que Deus vai fazer com ele, pelo julgamento que Beltesazar tem, e por algumas informações que a gente tem no capítulo, a gente percebe que Beltesazar, ele estava sabendo muito bem o que ele fazia e o que ele queria. Ou seja, ele tinha se colocado, mesmo conhecendo os dois lados, ele tinha se colocado ao lado dos seus deuses. Então você percebe ele sabendo que o exército de Sírio estava rodeando e a cidade. Você nos ensina uma coisa interessante, como nós aprendemos aqui, né? Você ensina que nós erramos conscientemente. Sim. Essa é a verdade. É verdade. Nós erramos. Porque eu errei, porque o Lucas fez eu errar. Mentira. Hein? Tu errou porque tu é consciente. Já pegando os erros dos outros. Você errou porque você quis. Hein? A gente escolhe. Então, essa colocação tua, Juninho, é muito oportuna. Porque nós temos os dois lados. Está entendendo? Você erra conscientemente. E você pode não errar conscientemente também, porque também está ao lado. O período da misericórdia, quando você é ignorante, né, com aquela informação. E o que é pior, ele conhecia os dois lados. Ele sabia. Ele escolheu o lado errado porque ele quis escolher mesmo o lado errado. Quando você não conhece o outro lado, mas ele conhecia os dois lados da história. Ele se achava hoje que não tinha como. Mas perceba a gravidade. Ele conhecia os dois lados, decidiu fazer uma festa para 1000 pessoas. Essa festa aí está muito parecida mesmo, sabe por quê? Com uma adoração dos seus deuses. Então ele, sabendo que estava tudo por fora, conhecia provavelmente as profecias de Daniel, sabia que Daniel tinha falado que o reino ia acabar, via Ciro rodeando a cidade, ele falou o seguinte: eu vou adorar o meu Deus porque o meu Deus vai me livrar. E mais, eu vou pegar os utensílios para mostrar da casa de Deus, vai falar o seguinte: esse Deus aí que falou que o meu reino, quem ele não manda sou consegue eu. nem me impedir de tomar vinho os utensílios sagrados dele. Quando Daniel chegou, ele falou: és tu esse tal de Daniel? Ele sabia quem era Daniel, conhecia a história, mas ele queria menosprezar Daniel, falando que ele era escravo. Ou seja, ele, além de menosprezar Deus, menosprezou seu profeta. E aí sim, diante desse cenário que parece assim, o erro consciente E Deus sabia, deliberado, né? é que realmente vem essa culpa, depois que vem essa justiça de Deus de maneira assim, se você for ler talvez mais superficial, você acha que é até demasiado a justiça de Deus, foi muito perverso, mas não. Ele realmente, com o erro consciente, com as suas escolhas, ele não tinha, Deus não tinha mais como salvá-lo. Porque ele se colocou fora da salvação de Deus. Ele achou que não necessitava dessa salvação. Muito bom. E aí a gente vê então, dando continuidade aqui, já no verso 17, que a gente leu, né? E aí a gente vê também a interpretação daquela escrita, né? Mais uma vez dizendo que o reino vai acabar. Então no verso 18, o que fala no 18? O rei Deus, ó rei Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor. Aí ele começa a narrar, ele começa então a apresentar para ele, né, os feitos do seu, né, Nabucodonosor, e contou. Será que você, né, deixa eu ler que fica melhor do que ficar tentando trazer. Por causa da grandeza que ele deu, verso 19, lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele, matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, falou sobre orgulho aqui, né? E o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos animais. Aí entra aquilo que o Júnior estava falando, né? Ele sabia, tinha conhecimento das coisas, né? Não era bom, não. E a sua morada foi como jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, né? Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem ele constituiu sobre. Então ele dá mais uma vez a demonstração do poder de Deus, que Nabucodonosor estava ali porque Deus constituiu, e que ele estava ali era porque Deus tinha permitido também. Mas a soberba, o orgulho, tinha levantado assim a maior do que a cabeça dele, e entra naquilo que o Júnior falou ali. 22 e 23 é esclarecedor para ele. Leu 22 e 23. E a joia a gente entra.
E aí agora entra aqui. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso que ele acabou de falar. Né? E aí continua no verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os seus utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, e nem sabem mais, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele tu não glorificaste. Interessante é o seguinte aí, Cristiano. É uma condenação daquela, assim, ó, sabe aquela coisa do filho, Eliezer? A gente sabe, a gente que é pai, né? Eliezer, todos aqui, boa parte acredito que seja pai ou mãe. É muito ruim quando você vai dar um castigo para o filho e dá só pela autoridade que você tem e pronto. Sem dizer, filho, olha, você está recebendo um castigo agora porque você fez isso, fez aquilo, já havia dito para você não fazer, né? Você não andou para o caminho errado quando disse que você não deveria ir, né? Então agora o pai vai ter que dar para você aquilo que eu falei que daria, porque você descobriu alguma coisa que estava combinado, né? Então Deus dá a oportunidade dele saber por que está chegando naquele momento, aquela condenação. Por quê? Você esqueceu de mim. Por outro lado também, Cristiano, você falou que ele adorava prata, Ouro, Deus de pedra. Agora você madeira. imagina hoje, vamos colocar hoje, adorar imagem. Nós estamos vivendo isso, esse reinado que houve lá atrás, vocês sabem. Existe um reinado hoje que adora, hein? A prata, o ouro, veja você o cobre, veja o trono, como é que é, o trono, nós estamos falando de um trono rico, folhado a ouro. Aí eu pergunto a vocês, é uma pergunta que eu quero esclarecer. Eles não leem verdadeiramente a palavra ou inventaram a palavra? Hein? Eu acho que a palavra ela foi modificada, totalmente modificada. Fala que é um pouco do evangelho da conveniência. Né? As pessoas tentam se adequar aos costumes isso. humanos e foge daquilo que é sagrado. Aquilo que foge ao sagrado vira o quê? Profano, né? Exato. E vai à afronta de quem? Afronta a Deus. Então, o que Satanás tem feito durante todo o tempo? Afrontar a Deus. Então, tudo que se diz Deus, ele vai fazer contra, não é isso? A gente vê sábado, domingo, fala sobre a preservação do corpo para o casamento, para qualquer coisa. Não, quanto mais melhor. Não é isso? Você tem que demonstrar que você é o cara. Né? E você vai levando algumas coisas que vai jogando por terra o que Deus disse é santo, que Ele abençoou e coisas desse tipo. A gente tem que ficar realmente atento a essas coisas. Porque enquanto Satanás, tá certo, não for totalmente destituído, né? Destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo, vamos viver sobre esses efeitos, né? Essa maracutaia que ele arma, essas coisas que ele arma, para desviar nossos pés do caminho, para questionarmos a Deus, até mesmo blasfemarmos, né? Isso aí pode acontecer. Nós estamos aqui nos preparando para ficarmos em pé. Mas cuidado, aqueles que estão em pé, para que não caiam. Né? A gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Vigilância o tempo inteiro. E aí a gente vê aqui, na continuidade, para a gente terminar, no verso 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou então esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, eparzim, ou pés, não sei se na tradução de vocês, que é o plural, né? Você vai encontrar isso aí. O farzinho? Parzinho. O farzinho. O meu tá o farzinho. O farzinho. O farzinho. É que acontece O meu tá o farzinho. as palavras são escritas de maneira diferente, Por exemplo, quando você encontra pés, está no plural. Né? são todas palavras estrangeiras, né? E o alfabeto que eles usavam para escrever essas palavras não é o alfabeto que a gente usa hoje. Até hoje o alfabeto hebraico é diferente do alfabeto ocidental. Então eles tentam colocar uma sopa de letrinhas que tem um som similar ao som original. E aí, como esse som se perdeu também com o tempo,
alguns entendidos acham que é falar de uma maneira, alguns entendidos acham que é falar de outra maneira, e aí dá essas pequenas diferenças nas Mas e traduções. só esses três aqui, essa escritura aqui, leva um tempinho para a gente, se a gente quiser trabalhar justamente isso, você encontra alguns estudiosos da palavra refletindo sobre isso, trazendo justamente essa questão da fonética, da informação. Mas o que a gente quer trazer para você é justamente o que traz aqui, ó. Então a interpretação, mene, né? Questão de número, né? Contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Então assim, já passou o tempo do seu reinado, né? De Babilônia. Passou, e você também junto. No verso 27, Tekel. Pesado foste na balança e foi achado em... Essa eu acho que é a frase mais difícil. Isso é uma coisa que a gente fica aqui nunca querendo ouvir. Isso aqui, ó, pesado foi na balança e foi achado em falta. Quando Cristo voltar aqui, estamos aqui buscando para jamais ouvirmos essa terrível condenação, né? Que fomos pesados na balança e fomos achados em falta. E essa achada em falta para ele está tudo direitinho, porque mesmo sabendo, ele decidiu seguir o próprio caminho. Seguir os caminhos errados. Finalizando aqui no verso 28, né? Como eu falei, Ted, né? Assim como o meu está aqui. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse, como ele tinha prometido aquele que adivinhasse ia colocar como terceiro, não é isso? No reino e tal, ele fez aqui então aquilo que estava, mesmo que Daniel falou assim, ó, dá para os seus tudo isso, que eu não quero nada disso. Mas mesmo assim, como prova de palavra de rei, quando é falada cúmplice, né? Ele fez lá então, o que ele fez? Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura, e lhe pusesse a cadeia de ouro, o pescoço, e passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquele mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E a gente conhece a história, né? O rio Eufrates, então, passava por dentro da cidade. No mês de outubro, era costume que as águas abaixassem um pouco. E ainda assim, com toda a engenharia da época, que a gente fica impressionado com a engenharia da época, né? Pirâmides, né? Você vê palácios sendo construídos, né? Sem essas maquinárias que a gente tem hoje. Então eles eram inteligentes demais. Então o que eles fizeram? Além da queda, né? A redução das águas do rio Eufrates, eles ainda fizeram o quê? Uma outra jeito para desviar o curso, para que eles pudessem pelo menos passar com água no joelho. E o portão, né, que fechava ali, né, mesmo com a água ou alto ou baixo, tinha um portão também que fechava, estava levantado naquele dia, né? Deus já tinha preparado toda a cena, porque quando Deus diz que vai acontecer, não tem homem nenhum que faça fazer diferente. Então, queridos, o que a gente vai vendo aqui, por exemplo, bem interessante para a gente terminar. A gente vê um paralelo aqui muito grande da Babilônia literal com a Babilônia mística, aquela de Apocalipse 18, onde a gente vai ver que vai cair a Babilônia, não é isso? Essa Babilônia hoje de confusão, cheio de religiões, cheio de coisas terríveis, que blasfema, que fala contra Deus, que muda o tempo e muda a lei, né? Como aconteceu com Babilônia aqui, porque Deus disse que ia acontecer e aconteceu, que tenhamos também e nos preparemos para que esse grande dia acontecer, da queda de Babilônia espiritual, a mística, né? Aconteça, que a gente esteja o quê? Prontos para poder nos entregar completamente a Cristo, independente do que possa acontecer conosco. Né? Para a gente estar se preparando. E hoje é o momento de preparação, pessoal. Hoje é o momento da gente cuidar mais bem do nosso corpo. Isso eu digo para mim também, porque sou um cara relaxado quanto a isso, né? Não tenho perseverança. Até tenho alguém em casa que cuida bem de mim. Mas eu não tenho perseverança. E às vezes eu sou até rude um pouco com essas coisas. Mas é algo que tem que mudar. Tem que mudar. Mas a gente reconhece. O primeiro passo hoje para a gente ser um candidato bem de potencial pessoal é reconhecer que eu não sou nada, que eu pereço demais. E se Deus não me mudar, eu não estou no céu, entendeu? Eu estou no céu. E eu fico lutando isso no dia para mudar. Então a gente precisa mudar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E para a gente ter uma mente clara, para dar as respostas que Deus espera da gente, é só através da gente se doar até de corpo e também de alma. E é por isso que é importante a gente estar estudando todos os dias a palavra, Sim. porque ela nos remete a quê? A refletir quem eu sou. Todo dia eu tenho que pensar quem eu sou. Para onde Quem eu eu estou sendo? Para onde é que eu vou? vou? O caminho final Qual a minha dessa missão? história. Será que a minha missão aqui é só ser feliz, é só esbanjar? A gente tem que Viver essas pensar. alegrias, vamos dizer, passageiras, com muita, sei lá, o que a gente pensa fazer. Não pode se apegar muito ao que Não, está não há mais tempo porque para a gente ficar se apegando às coisas tem, aqui. não faz muito Porque se sentido eu não mais. Não. souber quem eu sou,
Porque eu sou uma coisa aqui, ó, com vocês. Mas e eu sozinha? Eu e Deus? Eu sou quem? Na verdade, eu acho que a Bíblia dá um passo mais, né? Porque muitos procuram a felicidade, mas no final da vida, poucos encontram. Eu tenho Saber o que é A Bíblia mostra o caminho que com certeza você vai trilhar e ter felicidade. felicidade. Você sabe de uma coisa, eu tenho visto acompanhado a preocupação da obra adventista em relação ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da verdade, o livro da verdade, a Com volta. esperança, né? Na verdade, a volta, onde você vai se encontrar realmente. Né? E uma dessas preocupações lá, do pessoal lá, realmente é bater nesse livro para poder realmente você Primeiro tirar essa coisa que entende que é um livro que não tem acessibilidade. Isso não é verdade. O que você Todo nota, mundo sabe, pode Michel? buscar. Esperança. O que você A nota língua é que as pessoas que estão lá aprendendo, porque você tem que aprender aqui do outro lado também, né? Elas desconheciam totalmente esse livro. É o livro hoje ainda, dentro das obras evangélicas, Menos utilizado. menos utilizado, aonde nós estamos invertendo isso. Nós estamos falando muito de Daniel, que está intimamente ligado, né? Em paralelo entre um os paralelo, né? Estamos falando de Apocalipse. Certo. Nós acreditamos que estamos no caminho correto, né? Vou Para buscando esperar essa o volta, caminho né? correto. Hein? Fala, mano. E o que eu tenho também percebido, eu acompanho os programas na televisão, o que eu tenho percebido ali na Mira da Verdade, quando você vê, inclusive o pastor Ivan também, ele fala sempre, uma coisa que eu acho interessante, muitos católicos, muitos espíritas, muitos presbiterianos, e é interessante que eles vão dizendo. Então eu acho que esse interagir que está tendo é uma falta. Eu acho que estão provando que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse não eram muito limpos. Era assim, vamos fazer uma mensagem, pegar um texto, fazer mensagem, mas aquela coisa assim, solta, você não entendia muito. E hoje o que eu tenho observado ali, através do programa, eu conheço pessoas, sei de amigas minhas, amigos, que estão participando, estão estudando, assistindo sempre, porque não conheciam. E, na verdade, os pastores, estou dizendo isso de conhecimento, que eu conheço muita gente, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, que hoje estão participando, estão ouvindo e mandando perguntas, porque não obtiveram. Não foram saciados com Ele essa também tinha medo, como ontem lá na Bíblia Fácil, não sei se você viu, uma advogada falando, que ela também tinha medo. Ela tinha medo. Mas é Do medo de Apocalipse. ouvir, justamente. Tinha medo É medo de de ouvir. ler o O Apocalipse. que o Apocalipse vai dizer? Então, como eu disse há algum tempo aqui, eu também, eu não tinha muito conhecimento. Eu já ouvi várias mensagens, mas assim, aquela coisa assim, aquele segmento, e eu também tinha pavor. Eu li a Bíblia, eu vinha lendo. Quando chegava ali no Apocalipse, Pulava. Voltava para a eu gente. deixava a Bíblia, Voltava pra gente. eu voltava sempre para trás, porque realmente é um livro curioso e traz alguns medos. Então hoje não, hoje eu já pego, eu leio, eu já falo para as pessoas, eu pego, olha, assiste. Amém. Hoje eu já entendo que não é para ter medo, é um livro que está nos preparando para a volta de Jesus. verdade. De esperança, E hoje, né? Hoje eu tenho uma segurança. Eu particularmente, eu tenho que agradecer muito a Deus, Lisete também, né? Porque acredite uma coisa, Deus nos encaminhou para cá. Agora é interessante, eu conheci uma família muito interessante, né? Essa família me visitou, eu te contar. Eu amo essa família. Mas o que é mais interessante, gente, é que eu estou aprendendo cada dia mais, porque dentro da igreja, da nossa obra, e a obra, ela é fundamental, mas as pessoas que estão dentro dela são muito mais importantes.
gente, porque nos ensina. E com vocês aqui, a Tito, então, Romar, essa turminha boa, Vera, Tito, Vera e Antigona também, né? Não é não? Tá aprendendo? Não, Antigona, eu dos antigos. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais. E sabe o que acontece? Isso vai nos fortalecendo. E outra coisa, vai dizendo a você, tu não era ninguém, pensava que tu cantava muito, tu não canta nada. Só tem essa verdade. Só tem que ter cuidado de se decepcionar com as pessoas. Não, isso aí é outra coisa. Você está lidando com o ser humano. Foca é Cristo. O ser humano, você tem que estar sempre preparado para isso. Isso aí, Mas isso é uma coisa que tem que ficar muito atento. Isso na vida você vai encontrar essa decepção. Mas o importante não é isso. O importante é o que você aprende, mesmo com aqueles que poderão vir te decepcionar. Tranquilo. Ontem eu fiquei até muito contente, porque eu tenho um casal de amigos com quem eu às vezes viajo com eles, e eles, no final do ano, nós viajamos juntos, e eu falei, né, que eles eram da mesma igreja que eu, também eles não são mais. Eles são de uma outra igreja também, só que é pentecostal. E então ele ligou para mim ontem, achei engraçado, ele ligou ontem de tarde para mim e falou, Penha, olha só, você está frequentando uma igreja que eu gostaria que você me dissesse alguma coisa. Vocês guardam no sábado, né? Eu falei, sim. E por que não guardam no domingo? Aí eu disse, ai meu irmão, olha só, tem uma coisa muito importante que você não precisa saber, você precisa estudar lá com a gente. Aí falei do nosso grupo aqui, que é aqui que eu aprendi, e que por isso eu comecei a entender muita coisa que eu não sabia, por isso que eu vim para cá, estou muito satisfeita, e que a hora que ele quisesse, hoje inclusive, eu falei, amanhã eu vou ao estudo, se você quiser, você vai, ele disse que ele assiste a Novo Tempo. Eu assisto, já assisti ao canal 14, né? Eu disse isso mesmo. Eu tenho assistido, tenho gostado muito. Eu falei, então, os estudos são parecidos com aquele. Você assistiu no sábado 4 horas, depois tem quinta-feira, acho que 23h30, uma coisa assim, eles repetem, e você, é mais ou menos o que a gente estuda lá. Se você quiser, nós estamos estudando o livro de Daniel. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse, um completa o outro. Então, as verdades sobre o fim estão ali. Nós estamos aprendendo. E também pode dar o Cristiano. Tem um detalhe que eu quero. Ele disse que viria hoje. Sim, mas se ele não vier, nós vamos fazer uma visita. Ah, tá ótimo. Comandado por Ô, você. Eliezer, também tem o YouTube também, se ele não quiser, pode entrar no Sim, canal do pode olhar YouTube. o nosso canal No YouTube está lá o Cristiano falando. Está lá o Cristiano falando sobre Daniel. Mas eu quero antes de finalizar, que vocês abram a Bíblia de vocês, para a gente concluir com esse pensamento muito importante, lá em 2 Coríntios, capítulo número 6. E aí vocês vão abrir, a gente vai ler juntos, e que isso seja uma reflexão para vocês, e um momento de decisão, agora, enquanto ainda temos tempo, certo? Para que você possa, não vou dizer aceitar, porque vocês já aceitaram Jesus no coração, mas dê um passo certo daqui para frente, caminhando de prol lá com o alvo da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Para a gente finalizar. Vamos lá? Vamos ler juntos? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? Saímos daqui com um propósito, tomarmos uma decisão de seguir a Cristo, custe o que custar. Preciso morrer por Cristo, morreremos por Cristo. E a nossa recompensa realmente, como a própria palavra do Senhor fala, não tem mente, jamais pôde imaginar, ouvido jamais pôde ouvir e captar um som parecido, nosso olfato, nosso sentido, não consegue distinguir, imaginar como que será a recompensa que é o céu daqueles que permanecerem firmes, né? Então que você possa estar tomando essa decisão mais uma vez hoje de continuar ao lado de Cristo, né? Amém? Vamos orar. Nosso Pai querido, mais uma vez obrigado pelo estudo que tivemos, pelos ensinamentos tão preciosos da Tua Palavra. Por favor, Senhor, queremos aqui, unidos, dizer que aceitamos a Ti, Pai querido, mais uma vez como nosso Salvador pessoal. Queremos a salvação que Tu está nos oferecendo de graça, Senhor.
Por favor, somos pecadores, falhamos demais, vivemos por caminho errantes, fazemos a coisa que não te agrada, comemos às vezes coisas somente, bebemos coisas que não te agradam, mas por favor, faça essa obra de restauração da nossa vida. Enquanto ainda tempo, e nós queremos te dar essa liberdade de fazer esta obra. Fica conosco, Senhor, no restante desta semana. Abençoe a cada um dos seus filhos que aqui estão, cuide deles, por favor, das suas famílias, em nome de Jesus. Meus irmãos,